Bom dia, bom por Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de sexta-feira, vamos fazer um resumão, vamos falar algo hoje muito interessante, o sábado restaurado. Olha só, no tempo do fim, a gente sabe que Deus tem o seu povo escolhido, Deus tem o seu selo, o selo de Deus descrito nos profetas, em todo o contexto da Bíblia, é o sábado do Senhor, seu Deus. Esse é o selo de Deus. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20 fala que é o sinal que identifica o povo de Deus, que faz uma separação de quem é o povo de Deus e tudo mais. É uma distinção. Deus falou ali que esse ali não só o sábado, mas toda a lei. Mas a descrição de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que os santifica. Sabemos que Deus ele separou esse dia especial de guarda, um dia onde a gente devemos buscar a tua presença intensamente, um dia separado onde a gente possamos buscar as coisas de fora, aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno, somente buscar aquilo que Deus quer que a gente façamos. É claro, todos os outros dias uns dias onde a gente tem que buscar também o Senhor intensamente, mas o sábado é algo separado, tem três aspectos. Deus descansou, santificou e abençoou esse dia de sábado, dando o exemplo ali para todo ser humano fazer isso. Mas olha só que interessante, lá em Isaías, capítulo 8, versículo 16, diz que a lei e aos profetas, se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Então Deus escreveu aqui que a lei e aos profetas deveremos seguir esses contextos, lei e profeta, Velho Testamento e Novo Testamento, todo o contexto da Bíblia e tudo mais ali. Então a gente deve fazer isso. E quando Jesus veio, ele deu exemplo. Logo em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse: olha, não penseis que vim acabar com a lei, que vim extinguir a lei. Pelo contrário, eu não vim acabar com a lei. Eu vim cumprir a lei, eu vim guardar os mandamentos. Jesus falou também em João 15, olha, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permanece o seu amor, assim também vocês devem guardar os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardarás os meus mandamentos. Mas todo o contexto que a gente sabe, são alguns textos que eles usam isoladamente, mas tipo colocando como se fosse uma contradição entre alguns dos apóstolos de Jesus, em especial o apóstolo Paulo. Os textos que ele cita, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que o apóstolo fala ali que isso era tudo uma sombra das coisas que viriam. O texto que eles citam lá em Colossenses, vou até abrir aqui para eu ler para vocês. Olha só os textos que são usados. Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: livro de Colossenses 2,16 assim: ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então esses são alguns textos que, especialmente esse texto que usa para dizer que o sábado foi abolido. Paulo está dando a descrição aqui: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, porque isso era tudo sombra das coisas que viriam. A gente tem que entender o seguinte, aqui no contexto, Paulo está falando de um culto a anjos. Verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildemente o culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Mas esse texto que Paulo fala aqui, Paulo está abolindo a lei de Deus? Paulo está abolindo toda a lei de Deus, o contexto da lei de Deus? Não, pelo contrário. Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo fala o seguinte, olha só: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então olha só que interessante, Paulo está dizendo que é a lei pecado? De forma nenhuma. Pelo contrário, a lei nos aponta aonde a gente está pecando. Ele até mesmo fala que o mandamento é santo, justo, a lei de Deus é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então Paulo de forma nenhuma está abolindo a lei de Deus, que o próprio Jesus falou que não veio abolir, porque o apóstolo Paulo ia abolir. São alguns textos que a gente temos que analisar com carinho. Mas, se tratando da nova aliança, eles citam muito a questão da nova aliança. Vivemos uma nova aliança, a aliança agora essa é diferente, não precisa mais guardar a lei, não precisa, vivemos agora num contexto diferente. Mas olha só, Jeremias descreve a nova aliança da seguinte forma. Jeremias capítulo 31, versículo 33 diz o seguinte, olha só: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, no contexto da nova aliança, Jeremias está descrevendo que a lei de Deus agora ia sair do papel, ia sair das tábuas de pedra e agora ser escrita onde? No coração, nas tábuas do coração. Tem que estar imprimido dentro do nosso coração, ficar gravado ali para que ninguém possa arrancar, possa destruir a lei de Deus. Mas ainda, se a gente diz, mas aí é Velho Testamento e tudo mais, vamos lá, Hebreus, o próprio Paulo fala desse mesmo texto que Jeremias descreveu, lá em Jeremias capítulo 31. Paulo aqui nos carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, ele fala o seguinte: porque esta, olha só, vamos lá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que interessante, Paulo vem reforçando o que Jeremias já falou. A nova aliança, a lei de Deus não foi abolida, porque o próprio Jesus estava presente ali na nova aliança e ele veio que não veio abolir. Lucas capítulo 4, versículo 16, ele guardou o sábado. Então olha só que interessante. No contexto da nova aliança, alguns dizem que a lei não foi abolida por completa. Alguns mandamentos sim, o sábado em especial, outros dizem que o segundo mandamento, adorar imagem de escultura, foi abolido ali e tudo mais. Eles citam esses textos aí, dizendo que alguns cortam um mandamento, outros cortam outro. Tiago 2,10 fala que quem fizer isso está pecando. Quem tropeçar em um só ponto está pecando, porque quebra toda a lei. Então, no contexto que a gente está analisando, Deus tem um dia separado por Ele. Esse dia se chama o sábado, o sétimo dia do Senhor teu Deus. Esse dia é separado para a gente buscar a presença de Deus. Mas, falando tudo isso, eu aconselho vocês com carinho, estudar esse livro, analisar com carinho, pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria. João 8,32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele deixou escrito aqui para a gente analisar com carinho. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito sempre nos direcione a Tua palavra para que possamos ter um coração aberto a entender cada verdade que será falada através desse livro. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, que o Teu Santo e Bom Espírito toque no coração dela ou dele, para que ele possa estudar todos os dias a Tua palavra e guardar a Tua lei. Em nome de Cristo Jesus. Amém.